apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz a você que me assiste agora através do Facebook e também no YouTube e no nosso site Graça e Apostolado, tá? Graça e paz a você que me assiste pelo site Graça e Apostolado, no YouTube e no Facebook. Glória a Deus pela sua vida. Hoje eu tenho mensagem nova, inédita, mas antes eu quero dar uma saudação também aos pastores em graça, apóstolos em graça que estão em todo o Brasil. As ovelhas que são selo do meu apostolado no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Piauí, Bahia, pastor Léo Bahia, glória a Deus pela sua vida, Vitor Quadros, Vanessa, Silene, que estão na Bahia, glória a Deus por vocês, e tantas ovelhas incontáveis, que eu não lembro de todas na cabeça, que estão debaixo do meu apostolado. Graça e paz a todos vocês, amém? Pegue na sua Bíblia, vamos orar. Eu quero fazer uma confissão de fé para que esta palavra lhe seja revelada. Obrigado. Senhor Jesus, eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu te peço e penso, segundo o Seu poder que opera em nós. Para a Tua glória, eu te peço aos Teus filhos que vão me assistir, vão me ouvir agora, revele a Tua palavra pela manifestação do Teu Espírito Santo. Envia anjos a ministrar sobre todos os filhos de Deus que vão me ouvir e me assistir nesse momento. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, que vocês entendam e recebam o perfeito entendimento da palavra, assim como me foi dado. Que a graça de Deus seja e esteja com todos vocês. Quem pode falar amém? Glória a Deus. O tema da mensagem, olha, o mês passado eu preguei uma coisa é ser filho de Deus, outra coisa é servir a Deus. Eu preguei mês passado, uma coisa é ser filho de Deus, outra coisa é servir a Deus. Hoje o tema é semelhante, mas diferente. Anote no seu caderno. Uma coisa é ser filho, outra coisa é ser escolhido. Diferente, tá? Uma coisa é ser filho, outra coisa é ser escolhido. Obrigado. Uma coisa é ser filho, outra coisa, obrigado, é ser escolhido. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos ver o que o apóstolo Paulo tem falado sobre esse assunto aqui. Já orei para que te seja revelado. Posso ouvir um amém? Romanos 8. Romanos 8. Uma coisa é ser filho, outra coisa é ser escolhido. O apóstolo pensava que todo filho foi escolhido, não. Tem filho que foi escolhido, mas nem todo filho foi escolhido. E vou te mostrar na Bíblia. O primeiro texto, Romanos capítulo 8, verso 16. Em Romanos 8,16 vai ficar claro que você é filho, que nós somos filho. Mas outros textos da Bíblia diz claramente também que nem todo filho foi escolhido. Você vai ver isso ao longo da ministração. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que nós somos? Está claro ou não está claro? Então, Romanos 8,16 diz claramente que nós somos. Não é que nós seremos, quem sabe um dia, se formos bonzinhos. Romanos 8,16 diz claramente que nós somos filhos de Deus. O que nós somos? Amém? Está claro ou não está claro? Isso tem que ficar claro na sua mente, tá? Se alguém falar, mas eu acho que você não é. O que a pessoa acha não muda, tá, abençoados? Mas para mim você não é. O que ele pensa também não altera nada. Está escrito, o apostolado diz
que você é filho de Deus, que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,16, o mesmo Espírito diz, olha aqui na sua Bíblia, Romanos 8,16, mais uma vez, o mesmo Espírito testifica, ou seja, confirma com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O que nós somos? Filhos de Deus. Então, uma coisa é ser filho, e isso nós somos. Outra coisa é ser escolhido. Nem todo filho de Deus foi escolhido por Deus. Está claro? Uma coisa é ser filho de Deus. Outra coisa é ser escolhido por Deus. Provavelmente você, se pensar um pouquinho, você vai lembrar de várias pessoas que já morreram e que não foram escolhidas por Deus. Quantos que você não conhece? Que não confessaram Jesus, não receberam a graça, nem na lei, nem na graça. Você deve conhecer um parente, um amigo, um vizinho, né? Filho de Deus, salvo pela graça, tá? Porque a salvação, ela independe da posição ou do querer do ser humano. A salvação. Efésios 2,8 diz claramente que a salvação é pela graça. Então, a salvação não é para quem quis ser salvo, para quem quer ser salvo, para quem aceita Jesus e para quem não aceita. Não é assim que funciona. A salvação foi dada pela graça de Deus. Para quem? Aos filhos de Deus, as ovelhas. É verdade que nem todo filho foi escolhido por Deus, mas todo filho é salvo. Está claro? Está entendendo o raciocínio? Nem todo filho, vou te mostrar na Bíblia, nem todo filho foi escolhido por Deus. Estou falando sobre eleição. Nem todo filho foi escolhido por Deus, mas todo filho é salvo pela graça de Deus. Vamos ver outro texto aqui. Eu já te mostrei em Romanos 8,16 que nós somos o quê? Romanos 8,16. Agora deixa o Romanos 8,16 aberto e veja Mateus 20. Deixa o Romanos 8,16 aberto e veja Mateus capítulo 20, o tema da mensagem. Uma coisa é ser filho, outra coisa é ser escolhido. Diga comigo, uma coisa é ser filho, outra coisa é ser escolhido. Veja aí Mateus 20, verso 16, na sua Bíblia. Tudo que eu falo está na Bíblia. Se estiver escrito, eu creio. Tudo que eu falo está na Bíblia. O meu raciocínio é bíblico. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Você diz que nós somos filhos de Deus. É Romanos 8,16 que diz isso. Que nós somos filhos de Deus. Então estou falando o que a Bíblia diz. Mateus 20, verso 16. Jesus falou: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos. Pois muitos, circule na sua Bíblia, muitos. Está escrito muitos ou está escrito todos? Não ouvi, o que está escrito? Muitos ou todos? Muitos. Mateus 20, 16. Muitos são chamados, mas poucos o quê? Escolhidos. Agora raciocina comigo, uma matemática espiritual. Todos menos alguns é igual a muitos. Todos menos alguns é igual a muitos. Todos, ovelhas mais bodes. Todos. Menos alguns. Alguns quem? Bodes. É igual o quê? A muitos. Muitos o quê? Ovelhas. Tem mais ovelha do que bode. Está me entendendo? Tem mais filho da salvação do que filho da perdição. E vou provar. Apocalipse 12 diz que quando o diabo, ou melhor, diabo na terra, Lúcifer no céu. Quando Lúcifer foi expulso do céu, ele levou juntamente com ele a terça parte dos anjos. Já leu isso? Apocalipse 12? Foi expulso Lúcifer, no céu Lúcifer, traduzindo significa anjo de luz, Lúcifer, anjo de luz. No céu Lúcifer, ele foi expulso do céu, juntamente a terça parte dos anjos.
O que é a terça parte? Isso é matemática. Terça parte. 1, 2, 3. O que é a terça parte? É uma parte de 3. A terça parte. Então, ó, 1, 2, 3, tira uma. Quantas partes sobrou? 2. Quem foi expulso? A terça parte dos... A terça. Não a maioria. Tá claro ou não tá claro? A terça parte, ou seja, uma parte de 3. 1, 2, 3, tira uma parte que é a que foi expulsa. Sobrou 2 partes. Essas 2 partes são as ovelhas. São os filhos da salvação. São os vasos de honra. E dentre eles estamos nós. Quem entendeu? Tá ruim o som, dá mais som. Aplaude ao Senhor. Mateus 20, 16. Olha lá, ó. Muitos são chamados. Diga, quem são esses muitos? Ou melhor, por que muitos e não todos? Olha a continha, todos menos alguns é igual a muitos. Estou te explicando aqui, ó, Mateus 20, 16, por que está escrito muitos e não todos? O que está escrito? Muitos são chamados ou todos são chamados? O que está escrito aí? Muitos. Por que muitos e não todos? Não pode nem podia ser todos que foram chamados, porque ovelhas mais bodes é igual a todos. Vaso de honra mais vasos de desonra é igual a todos. Filhos da salvação mais filhos da perdição é igual a todos que foram criados por Deus. Por que muitos foram chamados e não todos? Não podia ser todos, porque no meio desse todos estão os filhos da perdição. Então não poderia ser todos foram chamados. Muitos foram chamados. Quem são esses muitos? As 2 partes de anjos que não foram expulsas do céu e que foram e estão sendo revestidos em carne. Para a glória de Deus. Quem está entendendo? Muitos são chamados. Quem são esses muitos? Escreva no seu caderno aí. Esses muitos são aqueles que foram reconciliados com Deus em Cristo. Que são salvos. Todos são salvos na face da terra? Hã? Claro que não. Não são todos que são salvos. Porque na terra tem ovelha e tem bode. Tem filho da salvação e tem filho da perdição. Então não são todos que foram chamados. Está claro ou não está claro? Diga, quem foi chamado? Mateus 20, 16. Quantos? Quantos? Muitos. Dá um sinal quem está entendendo. Quem são esses muitos? Diga, as ovelhas. Está claro ou não está claro? As ovelhas foram o quê? Chamadas. Ou seja, foram salvas. Alô, muitos são chamados, significa, muitos foram salvos. Muitos são chamados, quer dizer, muitos foram reconciliados. Está claro ou não está claro? É isso que significa muitos chamados. Mas poucos escolhidos. Agora vai entrar, o apostolado é quem explica isso. Diga comigo, muitos são chamados. Diga, mas poucos escolhidos. Eu estou te explicando a primeira parte. Muitos são chamados, significa, muitos são salvos. Muitos são filhos de Deus para a salvação. Muitos foram reconciliados. Quem está entendendo? Agora falta a segunda parte. Mas poucos escolhidos. Paulo explica agora. Deixa o Mateus 20 aberto. Vá lá em Efésios capítulo 1. Paulo vai explicar para você o que Jesus quis dizer com poucos escolhidos. Efésios capítulo 1, quem já achou, diga amém. Versículo 4. E deixa o Mateus 20 aberto. Olha, não é qualquer um que sabe explicar isso, abençoados. Você que me assiste, que me acompanha no Facebook, na internet, no YouTube, no nosso site, graçaapostolado.com, não é qualquer apóstolo que sabe explicar isso. Não é qualquer pastor, mesmo em graça, não é qualquer um que sabe explicar isso aqui que eu estou falando aqui agora. Eu estou falando por revelação e mostrando na Bíblia. Efésios 1:4. Diga comigo, o que Jesus quis dizer com a frase
poucos são os escolhidos? Está aqui a resposta, Efésios 1:4. Pois nos elegeu, algumas Bíblias diz, pois nos escolheu. Eleger vem de escolher. Efésios 1:4. Pois nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então agora Paulo não está falando de Romanos 8,16. Presta atenção, hein? O primeiro texto que eu li, Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Ali ele está falando sobre filiação. O que nós somos de Deus? Filhos ou ovelhas. Está claro ou não está claro? Mas quem é que foi escolhido? Jesus disse que poucos são os escolhidos. Agora é Efésios 1:4. Agora não é Romanos 8,16. Agora é Efésios 1:4. Pois nos escolheu. Nos quem? Para aí. Não é nós todos que vivem na terra e nem nós qualquer um. Primeiro, para você entender, pois nos escolheu. Efésios 1:4. Primeiro, com quem Paulo está falando? Diga, com a igreja. Presta atenção, hein? Eu poderia até fazer uma mensagem com o tema, uma coisa é ser filho, outra coisa é ser igreja. Já entendeu o que eu estou falando? Eu sou filho e igreja. Eu sou filho e escolhido. Eu sou filho e sirvo a Deus. Lembra da mensagem? Uma coisa é ser filho, outra coisa é servir a Deus. Eu sou filho e sirvo a Deus. O tema de hoje, uma coisa é ser filho, outra coisa é ser escolhido. Eu sou filho e fui escolhido. Diga, mas não são todos. Pensa aí se você não conhece ou conheceu vários filhos que não foram, o quê? Escolhidos. E acabaram morrendo no mundo. É ou não é verdade? Quem está entendendo? Um morre de acidente, o outro morre de velhice, o outro morre de doença, o outro morre, sei lá, de droga, o outro morre. Filho de Deus morre. Ai, pastor, ele não aceitou Jesus. Calma, irmã. Salvo pela graça de Deus. Quem está entendendo? Por quê? Porque foi reconciliado com Deus em Cristo. Já expliquei Romanos 5. Quando Paulo disse que por causa de Adão, todos foram destituídos. Mas por causa de Jesus Cristo, todos, as ovelhas, foram reconciliadas com Deus. Portanto, salvos pela graça. Verdade que os filhos que morreram nas drogas, morreram de tiroteio, morreram de velhice, morreram de doença, verdade que não reinaram em vida. Porque não receberam Jesus, não receberam a graça do apostolado. E por que não recebeu? Porque não foi, Efésios 1:4. Não foi o quê? Escolhido. Mas Romanos 8,16. Era filho. Como era filho, Efésios 2:8. Salvo pela graça. Só quem está entendendo. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando aqui, hein? Provavelmente você lembra de um primo seu que morreu. De um irmão, de um parente, de um tio, da avó, do vizinho, do colega, do amigo. Você não lembra de alguém aí? Que não era filho da perdição. Honesto, sincero, verdadeiro, gente boa, trabalhador, filho de Deus. Talvez não conheceu a Bíblia, não conheceu a graça, não conheceu o Evangelho. Alô? A salvação não é para quem conhece o Evangelho. A salvação é para quem é filho de Deus. Mas ele nunca foi na igreja. Mas ele nunca confessou Jesus. A salvação foi dada em Cristo Jesus na cruz. Para quem? Para quem é filho. Se o filho era evangélico, católico ou pentecostal, sei lá, isso é outra história. A salvação não foi dada para o evangélico. A salvação foi dada para o Filho de Deus. Está claro ou não está claro? Evangélico é rótulo, é título. Mas ele não aceitou Jesus. A salvação não é para quem aceitou Jesus. A salvação é para quem foi comprado pelo sangue de Jesus na cruz. Para quem foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus. É essa que é a graça de Deus. Cadê os que estão entendendo?
Então diga comigo, uma coisa é ser filho, outra coisa é ser escolhido. Está percebendo? Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Filhos de Deus. O que nós somos? Filhos de Deus. Agora Efésios 1,4 não fala sobre ser filho. É um nível acima de ser filho. É um filho que foi escolhido. Quem está entendendo? Quando que ele foi escolhido? Quando ele aceitou Jesus? Não. Quando ele foi escolhido? Antes? Está claro ou não está claro? Agora ficou bom. Bom, e nisso você percebe que você foi escolhido. Por quê? Porque Efésios é uma carta que não foi escrita para os filhos de Deus. Foi escrita para a igreja. Ou seja, filhos, agora sim entra, filhos que confessaram a Jesus. Filhos que se converteram. Porque tem filhos que não se converteu. Está claro ou não está claro? E graças a Deus pela graça. Já pensou se a salvação fosse só para quem se converteu? A maioria das pessoas na terra não são convertidas. Quem está me entendendo? Por isso que Paulo diz em Colossenses que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Por isso que ele falou que o evangelho já foi pregado. Mais uma vez, Efésios 1,4, para mudar de assunto. Diga comigo, pois nos escolheu antes da fundação do mundo. Está claro ou não está claro? Vamos lá em Timóteo para você ver. Vamos lá em Timóteo para você ver o que Paulo fala. 2 Timóteo capítulo 1. Apóstolo, mas você fala que aquela pessoa que nem tinha aceitado Jesus já é salva. Como que ele é salvo se ele nem aceitou Jesus? Eu estou salvo porque eu aceitei Jesus, eu me batizei nas águas, eu estou... Não. Isso aí é uma regra que o evangélico criou. Não a graça e o apostolado. Quem criou esse negócio de aceitar Jesus, se batizar nas águas, ser membro de igreja, quem criou isso aí foi o evangélico. O evangélico, não o evangelho. Evangélico é um sistema religioso, igual católico, igual espírita, igual budista. É um sistema religioso. Evangélico. Evangelho é outra coisa. Evangelho é a graça de Deus em Cristo. Então, pelo evangelho, eu sou salvo. Por quê? Porque o evangelho, ou seja, a graça de Deus em Cristo, me ensina nas 14 casas de Paulo que Jesus morreu para me salvar. Que ele fez uma troca. Ele deu a vida dele pela minha. Ele morreu para me salvar. Então eu estou salvo. Não porque eu o aceitei, não porque eu era de uma igreja, mas porque ele deu a vida dele por mim. Ele me comprou. Por isso que Coríntios 6:20, Paulo disse, fostes comprados por bom preço. Está claro ou não está claro? Então nós somos salvos porque fomos comprados. Quem que é salvo? O filho, a ovelha. E quem foi escolhido? Quem foi escolhido confessa Jesus. Quem foi escolhido vai servir a Deus. Quem foi escolhido provavelmente tem um ministério a cumprir aqui na terra. Os leigos chamam de missão. Eu tenho uma missão na terra. Já ouviu essa frase? A Bíblia chama de ministério, não é missão. Você não tem uma missão na terra. Você tem um ministério a cumprir. Vem comigo aqui, 2 Timóteo capítulo 1. Quem já achou, diga amém. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Se tiver escrito, hein? Você crê na Bíblia? Crê ou não crê? Vamos ver aqui, 2 Timóteo 1, verso 8. Olha como que a Bíblia é clara, hein? 2 Timóteo 1, 8. Paulo falou, portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou. Já foi na escola, como diz o Silvio Santos, você fez o Mobral?
Silvio Santos fala assim: você fez o Mobral? Você tem Mobral? 2 Timóteo 1,9. O verbo está no passado, no presente ou no futuro? Salvou é passado, é presente ou é futuro? Salvou é o quê? Está claro ou não está claro? Veja com seus olhos. Ó. 2 Timóteo 1,9. Não é nos salva. Os evangélicos estão errados. Porque eles falam assim, entre eles: olha, você viu o culto de ontem? 3 pessoas foram salvas. Como foram salvas? Olha, 10 pessoas foram salvas ontem. Como 10 foram salvas ontem, abençoado? Se 10 foram salvas ontem, então Jesus morreu ontem. Por elas. Isso é impossível que aconteça. Em outras palavras, ninguém está sendo salvo hoje. Como ninguém está sendo liberto hoje. Como ninguém está sendo abençoado hoje. Como ninguém está sendo justificado hoje. Como ninguém está sendo santificado hoje. Prepara suas mãos. Tudo isso já se cumpriu em Cristo, quando Ele morreu na cruz. Tudo já está consumado. Por isso que o Novo Testamento, principalmente as cartas de Paulo, os verbos tudo no passado. Nos salvou, nos libertou, nos abençoou, nos justificou, nos santificou. Está claro ou não está claro? Só quem está entendendo. É esse que é o verdadeiro evangelho. Cadê os que estão entendendo? Esse é o verdadeiro evangelho. É errado pensar e falar: ontem uma pessoa foi salva. Do que ele foi salvo? Só se ele foi salvo do sistema religioso. Porque a salvação da vida eterna, se ele é ovelha, já nasceu com ela. Está claro ou não está claro? Porque tudo já está consumado. Você viu no culto ontem, no Penteca, no Pentecostal, 4 pessoas receberam o Espírito Santo. Mas receberam como? Eles não tinham? Não, eles não tinham. Ué, se não tinham, não pode ter. E se não tinham, eram filhos da perdição. São os únicos que não têm o Espírito Santo. Não, eles são filhos de Deus, ovelhas. Então eles já tinham o Espírito Santo. Ninguém está recebendo hoje o Espírito Santo. Só quem está entendendo. Por quê, hein? Porque nós não estamos antes da cruz. Nós estamos depois da cruz. Ou seja, antes da cruz, ninguém era salvo. Antes da cruz, não eram justificados. Não eram libertos. Não eram santificados. Antes da cruz. Depois da cruz, em Cristo são salvos. Em Cristo são libertos. Em Cristo são justificados. O apóstolo prega isso lá. O apóstolo boiadeiro do chapelão, ele ensina isso. Então ele não é apóstolo, porque isso aqui é ensino de apóstolo. O bispo lá que manda você fazer fogueira santa, ele ensina isso que eu estou falando? Por quê? Fica pregando a lei, porque pregando antes de Cristo, pode falar que você está endemoniado. Porque depois de Cristo, Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado. Mas antes de Cristo, o diabo está solto na Bíblia. Antes de Cristo, os demônios estão entrando e estão saindo. Está vendo aqui em Mateus? Olha em Mateus, o demônio entrou. Ele não tinha morrido na cruz ainda. É antes de Cristo. Leia as 14 cartas de Paulo e veja se você vê demônio entrar, demônio sair. Demônio entrar e demônio sair. Leia as cartas de Paulo. Vê se você vê Paulo fazendo sai, sai, demônio sai. Vê se você encontra Paulo fazendo isso. Por que não tem? Porque é depois da morte e ressurreição de Jesus. Isso é chamado um novo testamento, uma nova aliança, um novo pacto de melhores e superiores promessas em Cristo Jesus, na qual estamos. Essa é a graça de Deus. O bispo, o apóstolo, se vai pregar, prega certo. Se vai ensinar, ensina o certo. Porque senão você vai correr o risco de encontrar pessoas que conhecem a Bíblia e vai te desmascarar. Que é o que está acontecendo aqui agora. Quem está entendendo? Eu conheço a Bíblia.
Eu tenho mais de 40 Bíblias em casa e eles têm também. Então, é apóstolo, é bispo, vai pregar, prega o certo. Vai ensinar, ensina o certo. Não vai correr o risco de encontrar pessoas que conhecem muito bem a Bíblia e vai te desmascarar. Porque fogueira santa não existe na Bíblia. Tijolinho a R$300, não existe na Bíblia essas coisas. Você está com a Bíblia, então prega o certo, ensina o certo. Quem pode falar glória a Deus? Diga bem forte, qual é o certo? 2 Timóteo 1,9, que nos salvou. Está claro ou não está claro? Por que o verbo está no passado? Diga, porque nós estamos depois de Cristo. Quem está entendendo? Então não pode ser nos salva, e nem nos salvará, porque Cristo já morreu, verbo no passado. Se Ele já morreu, já nos salvou. Se Ele já morreu, já nos perdoou. Se Ele já morreu, já nos libertou. Se Ele já morreu, já nos abençoou. Está claro ou não está claro? Só quem está entendendo. Essa é a verdade. Para terminar, 2 Timóteo 1,9, que nos salvou, olha o verbo no passado, nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Digam, qual foi o propósito? Efésios 1,4, nos elegeu antes da fundação do mundo. Está claro ou não está claro? 2 Timóteo 1,9, segundo o seu próprio propósito, e a graça, olha confirmando o verbo no passado, hein? 2 Timóteo 1,9, e a graça que nos será dada, amém? Que nos é dada, nos o quê? Por que tem que ser no passado, hein? Porque Cristo já morreu. Nós estamos antes ou depois de Cristo? Dá um sinal quem está entendendo. Então o verbo não pode estar no presente. O verbo não pode estar no futuro. Nos salvará, nos dará o Espírito Santo, nos libertará. O verbo não pode estar no futuro. Por quê? Porque Cristo já morreu no passado. Se Ele já morreu, tudo já está consumado. Então o verbo tem que estar no passado. Dá um sinal quem está entendendo. Estou terminando, hein? 2 Timóteo 9, nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos eternos, ou olhando para Efésios 1,4, antes da fundação do mundo, provando sua pré-existência. Efésios 1,4, pré-existência. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Mas eu nasci, Marcos Gomes, eu nasci em 1967. E o que Paulo falou? O que a Bíblia diz? Eu nasci em 67, século 20. Mas Paulo diz que Deus me escolheu antes de criar os céus e a terra. Ou seja, eu não tinha nem nascido. Então como é que Ele me escolheu? Porque eu já existia. Mas você nasceu em 67? Não, quem nasceu foi a minha carne. Eu já existia. Prova isso. Vou provar. Lembra quando eu falei há minutos atrás que Deus expulsou do céu Lúcifer e a terça parte dos anjos? Terça parte. Sobrou duas partes. Estava no céu. E eu era um desses que não se rebelou contra Deus. Você era um desses anjos que não se rebelou. Estava no céu. Antes de Deus criar os céus e a terra, você estava no céu. Por isso que Paulo disse que Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Está claro ou não está claro? Você nunca ouviu isso, né? Revelação pura. Por que Paulo disse que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo? Porque você estava onde? No céu. Está claro ou não está claro? Olha aqui, 2 Timóteo 1,9, a última linha do verso 9, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos, ou antes da fundação do mundo. Como é que Ele te deu graça se você não tinha nem nascido? Porque a graça não é para a sua carne que nasceu em 1900 e alguma coisa. A graça é para o seu espírito que já estava com Deus. Cadê os que entenderam?
Alô? Olha como que uma coisa encaixa na outra. Por isso que Paulo disse para não conhecer ninguém segundo a carne. Porque a graça é para o nosso espírito. Diga, a graça é para o nosso espírito. Vamos provar? Quem está se sentindo bem? Você está sentindo um testificar assim, um gol? Ao ouvir as palavras, vai entendendo. Você não está sentindo uma coisa gostosa? Isso prova que você é filho de Deus e que você já tem o Espírito Santo. Abba, Pai. E para terminar, Colossenses, capítulo 3. Você está em Timóteo, volte algumas cartas. Depois de Efésios, vem Filipenses. Depois de Filipenses, Colossenses para terminar. Tenho mais 2 textos. Colossenses, capítulo 3. O tema da mensagem, diga: uma coisa é ser filho de Deus. Outra coisa é ser escolhido por Deus. Bom, eu quero crer que vocês foram escolhidos por Deus. Amém? Lembra aquele louvor que nós cantamos aqui? Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus, predestinados a uma eterna redenção. Lembra? Fomos escolhidos? Olha aqui, ó. Colossenses 3, versículo 12. Colossenses 3,12. Portanto, o que nós somos? Eleitos. Não ouvi, eleitos? Eleitos quer dizer escolhidos. Está claro ou não está claro? Alô? Quem foi escolhido? Lembre-se que Paulo está falando com a igreja. Quem é a igreja? Filhos de Deus que confessaram Jesus como Senhor. Pegou? Não é qualquer um que é a igreja de Jesus. Templo do Espírito Santo. Mas e as ovelhas que são filhos de Deus? Efésios 2,8. Eles são salvos pela graça. Não confessaram Jesus, não servem a Deus. Como diz o outro, tá sem Deus no mundo. Tá aí vagando, né? Não serve a Deus, não confessou Jesus. Não faz nada, está só vivendo na terra. Nasce, cresce e morre. Nasce, cresce e morre. Crê em Deus. Crê em Deus. Mas a esses, Paulo chama de fracos na fé. Romanos 14. Paulo disse, ora, quanto aos fracos na fé, recebei-o, mas não para condenar. São fracos na fé. Não tem fundamento, né? Falam que são católicos, mas nem na igreja católica não vai. Nem na missa não vai. Vai preencher um currículo de emprego? Qual a sua religião? Ele coloca lá, católico. Não lê a Bíblia, não vai na igreja, não vai na missa, não reza, não faz nada. Mas ele fala que é católico porque ele não é evangélico, ele fala que é católico. Esses são os fracos na fé, que não conhece a Bíblia, não tem fundamento nenhum, não conhece a graça, não conhece o apostolado, não confessa Jesus. São filhos de Deus que estão aí na terra. Está cheio. Quem está entendendo? Diferente de Colossenses 3,12. Olha o Colossenses 3,12. Olha lá. Ó. Portanto, como eleitos de Deus, o que nós somos? O que nós somos? Colossenses 3,12. Eleitos por quê, hein? Efésios 1,4. Porque nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Está encaixando as coisas? Está claro ou não está claro? Não é eleito porque você é bonitinho, Deus foi com sua cara. Eleito porque você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Ô apóstolo, mas o que prova que eu sou um eleito de Deus? O que prova que eu sou um escolhido de Deus? Colossenses 3,12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Bom, aqui fala que nós somos eleitos. O que prova, estou terminando, o que prova que nós somos escolhidos de Deus? Afora o Efésios 1,4 que diz que fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. O que prova, hein? Vamos lá. Efésios 1, estou terminando. Efésios 1, versículo 13. Está aqui o que prova que nós somos escolhidos por Deus. Diga bem forte, Efésios 1, 13. Olha lá. Ó. Olha o que prova que nós somos escolhidos. Alô, escolhido é um nível acima de filho de Deus. Uma coisa é ser filho de Deus. Outra coisa é ter sido escolhido por Deus. Quem está entendendo?
Mas qual a diferença do filho para o escolhido? O filho, ele é salvo. Se ele morrer, ele é salvo. Mas não tem galardão porque não serve a Deus, não reina em vida. Vai empurrando a vida com a barriga porque não conhece o apostolado, não congrega. Então ele é filho de Deus por causa da graça de Deus. Não fez nada para ser filho. Ele já nasce filho, salvo pela graça. Agora o eleito não. O eleito, ele é um nível acima de filho de Deus. Está percebendo? Você vai conhecer muitos filhos de Deus. Quando você olhar para os filhos de Deus, lembra de mim. Vê se eles são iguais a mim. Na fé, na perseverança. Não são por quê? São somente filhos. Seu primo só é filho. Mas eu sou filho e eleito. O nível aqui é profético, é apostólico. Efésios 1,13, para terminar lá. Ó. Efésios 1,13. É também nele, diga, em Cristo. Efésios 1,13, para terminar. É também nele que vós estáis. Vós quem, hein? Diga, a igreja. Lembre-se que as cartas de Paulo foram escritas para a igreja. Você não pode esquecer isso, hein? Tá? Romanos 8,16 diz que todos que recebem o testificar do Espírito Santo são filhos de Deus. Filhos é uma coisa, eleitos é outra. Efésios 1,13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Diga, a graça e o apostolado. Qual que é a palavra da verdade? Não tem outra, essa que é a palavra da verdade. O que João 1,17. A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. João 1,17. A lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Para terminar, Efésios 1,13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Lembra daquela mensagem? As ovelhas já nascem crendo. Lembra? Lembra lá? Tendo nele crido, fostes o quê? Selados. Por isso que Paulo disse em Coríntios 9,2, vós sois o selo do meu apostolado. Quem recebe essa palavra? Diga por fé, apóstolo, eu sou o selo do teu apostolado. Isso é sinal de eleição. Se de fato você é selo do meu apostolado, então é um sinal que você foi escolhido por Deus. Não só que você é filho de Deus. Pela graça você é salvo. Mas lá fora está cheio de salvos pela graça. Que não congregam, que não conhecem a Bíblia, que não semeiam. Também são salvos igual você pela graça. Só que eles só são salvos, porque só são filhos. E você é o quê? Filho e eleito. Filho e escolhido. Lembra que Jesus falou? Muitos são chamados, poucos são. Dá um sinal quem está entendendo para terminar. Efésios 1,13. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quem é ovelha já nasce com o Espírito Santo. Mas, quando ele crê no evangelho, que é Jesus Cristo, ele é o quê? Selado. Alô, e só pode ser selado quem tem. Romanos 8,9, Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está claro ou não está claro? E não é por quê? Porque não foi comprado. Lembra do sangue na cruz? Por que ele não é de Cristo? Porque ele não foi comprado. Quem que não foi comprado? O bode. O filho da perdição, ele não foi comprado. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo disse em Efésios 1,13, tendo nele crido. O bode crê? Não. Quem crê? Só a ovelha. Efésios 1,13. Tendo nele crido, fostes selado para o dia da redenção. Selado com o Espírito Santo. Selado por quê? Porque você que é ovelha, já tem o Espírito de Deus. Já nasceu com o Espírito de Deus. Quem pode aplaudir ao Senhor e falar, Abba, Pai? Graça e paz. Entendeu? Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado.
Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André. Segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.